próximo na nossa lista é o Oswaldo Polidoro, né, que nasceu em 1910, morreu em 2000. Temos ali, né, uma foto que inclusive consta do livro do Paulo, né, onde o Oswaldo Polidoro ali faz uma pose, né, muito semelhante ali ao Allan Kardec, né, justamente para tentar forçar uma parecença até mesmo física. E aí consta também, né, as informações do Oswaldo Polidoro, que fundou uma religião, né, que é o divinismo, e consta lá no site que divulga o divinismo o seguinte: cumprindo determinado por Deus e em consonância com as notícias contidas em obras póstumas, Allan Kardec reencarnou em 5 de junho de 1910, perto do meu aniversário, com o nome de Oswaldo Polidoro, na cidade que ajudara a fundar, quando foi José de Anchieta. Então, Paulo, você já deve saber disso, né? O Oswaldo Polidoro se dizia a reencarnação de Allan Kardec e também de José de Anchieta. Miscelânea danada. Naquela época, a região leste da cidade de São Paulo era pouco habitada. Constituía-se, em sua maior parte, de terras inexploradas e matas virgens. Esse lugar foi local da capital da antiga civilização Atlante. Veja como é importante nós estudarmos por que Atlântida existiu ou não existiu, porque geralmente esses místicos, essas pessoas que se dizem missionárias, encarnação de espíritos muito elevados, geralmente gostam de associar o seu nome a essa terra mitológica que jamais existiu, chamada Atlântida. Então, o Oswaldo Polidoro foi mais um dessas pessoas. Desde menino, dotado de excepcionais dons mediúnicos, todos eles, quer dizer, em sua grande maioria, né, todos eles dizem ter dons mediúnicos desde pequenos, desde criança. Tinha excelsos contatos com o mundo espiritual. Também é bem comum isso. Além de serem médiuns, eles tinham contatos, né, com espíritos excelsos, espíritos elevados, e mais recentemente, em função de todo o modismo, né, eles também dizem ter contatos com extraterrestres. Na época do Polidoro, ainda não tinha chegado toda essa história, né, esse modismo, então ele apenas dizia ter contatos com espíritos muito elevados. Foi-lhe dito que comprasse uma Bíblia judaico-cristã, porque iria escrever sobre ela por toda a encarnação. Estando aproximadamente com 15 anos, recebeu aviso celestial para que não se preocupasse com sua tarefa, pois iriam preparar ligações espirituais para comunicação direta com os altos planos da vida espiritual. Ato contínuo, passou a escrever sobre a doutrina. Sua primeira obra foi Que Fizeste do Batismo do Espírito Santo. Daí em diante, não mais parou de escrever. Foi considerado, pela rapidez com que o fazia, mais de 30 obras no período de 5 anos, um fenômeno. Doou os direitos autorais de todas as suas obras. Ajudou a fundar a atual Federação Espírita do Estado de São Paulo. Relacionou-se com líderes espíritas da época como Herculano Pires, Edgar Armon, Hernani Guimarães Andrade e outros, tendo a LAC editado muitas de suas obras. O que a gente percebe é que o Oswaldo Polidoro possivelmente era uma pessoa que se interessava pelo espiritismo e, de repente, né, acabou aí passando por um processo de fascinação ou de autofascinação e passou a acreditar, né, ser a reencarnação de Allan Kardec. É uma pena, né? Às vezes são pessoas de grande potencial, mas que são, né, às vezes desviadas do rumo correto em função aí da exploração de uma vaidade, de um orgulho, enfim, né? E aí diz lá que ele acabou afastando-se de ambos, tanto a Federação quanto da LAC, né, dessa editora, porque desejavam, aí sempre o mesmo argumento, dogmatizar sobre Kardec, e por não aceitarem a restauração que ele veio terminar. O fanatismo kardecista é até criminoso. Fabrica bobos, rasteiros, medíocres, mas são meus fanáticos. Eles queriam entender que eu tinha de vir estar na codificação, em outro corpo, em outras condições, para terminar tudo.
Mas por que eles querem ser fanáticos kardecistas? Eu sei que você não sabe, eu sei. Sabe o que é? É a quantidade de dinheiro aplicado nos livros de Kardec e do Chico. Então essa gente não quer que alguém passe deles. Eles põem um cabresto duro na cabeça de cada um. E tem quem vai nisso. O que é que eu vou fazer? São meus fanáticos, mas eu gosto disso, eu detesto isso. Ninguém tem o direito de servir de pedra de tropeço no caminho do desígnio divino. Eu sou o desígnio divino. Eu quero diferente. Só no Apocalipse 14, 1 a 6, Deus promete a vocês: um cântico novo tereis, um anjo poderoso vos entregará o Evangelho eterno. Com isso eu entrego o divinismo, que é o próprio Deus. Eu sou o divinismo, Deus é o divinismo, acabou. Vocês todos terão que vir a mim, a Deus e a mim. E aí? Agora, fora dos 10 mandamentos e dos dons do Espírito Santo, ninguém vem. Não se iluda. Façam dos 10 mandamentos e dos dons do Espírito Santo os baluartes do vosso comportamento. É só. Vocês vão ver aí que até o último Kardec que a gente vai apresentar, geralmente a história é a mesma, de trazer uma modificação, um acréscimo à obra de Allan Kardec. Quando Kardec, diz lá, não pôde escrever sobre o livro de Atos, as epístolas e o Apocalipse, pois isso custaria dizer verdades que o tempo não comportava, a menos que quisesse provocar uma nova sangueira, já está escrito lá, nem sei se existe a palavra, e o truncamento do qual foi então possível fazer. Nesta encarnação, escreveu denodadamente sobre esses importantes temas bíblicos. Não entendi nada, porque se o Espiritismo na base é cristã, o que vai... Cristã no sentido dos ensinamentos de Jesus, né? Sim. De Atos para frente não tem nada a ver com Jesus, cara. Nada a ver. Pois é, realmente... Ainda mais o seguinte, ainda tem um agravante, né, Arthur? Numa pesquisa que eu fiz aí, nem os nomes do Evangelho designam os autores, e os livros de Paulo, que eram 14, parece que só tem realmente 6, que a crítica é aceita. Apocalipse não sabe que João que escreveu, e tudo por aí acontece, né? Eles fazem uma salada, né? Não há qualquer tipo de comprometimento com a realidade histórica. É uma confusão muito grande, né? Que eles promovem. É realmente difícil de entender. E esse argumento do Polidoro é um argumento que também tem sido utilizado hoje, né? Eles dizem que vem trazer coisas em função do atraso da humanidade lá atrás. Então eles veem a época de Kardec quase como uma idade da pedra, né? Como as pessoas fossem completamente ignorantes, não pudessem compreender coisas, inclusive, muito simples, né? Eles têm essa ideia, essa falsa ideia acerca da época de Allan Kardec, né? Meio do século XIX. E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já não eram. Assim profetiza o capítulo 21 do Apocalipse sobre o dilúvio a vir, reduzindo os viventes a 1/3, como profetizam Mateus, capítulos 24 e 25, e Apocalipse, capítulos de 17 a 21. Todas as catástrofes mortíferas já existentes na Terra inteira culminarão no dilúvio profundamente renovador, como o Apocalipse profetiza no capítulo 21. Das mais de uma centena de obras doutrinárias, isso está lá no site dele, escritas, algumas ainda estão apenas nos originais, aguardando oportunidades para serem editadas. Sua obra principal, o Livro dos Livros, Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas, profetizado no Apocalipse 14:6, e vi outro anjo voar pelo meio do céu e tinha o Evangelho Eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, e tribo, e língua e povo. Já está no mundo, podendo ser encontrada nas principais livrarias.
Com essa absoluta obra, instituiu o divinismo. Considera o Espiritismo, o nome que ele cunhou, porque foi Allan Kardec, né? O início da restauração no século XIX, uma simples etapa. E repetindo o que os novos Allan Kardec geralmente dizem, que é uma obra apenas muito inaugural, que é o beabá, etc, etc. Né? Sempre procurando colocar o trabalho de Kardec como sendo uma espécie de cartilha inicial e tudo que eles dizem ser uma revelação muito mais completa. Então, uma simples etapa, apenas um degrau a mais na escala evolutiva da doutrina do caminho do Senhor. Convida a todos a dar mais um passo à frente no caminho da verdade. Tudo isso em consonância com seu próprio ensinamento naquele século, qual seja o de que a evolução é contínua. Então, claro, a evolução é contínua, mas não quer dizer, né, que qualquer coisa possa servir de complemento ao Espiritismo. Diz lá, não se pode estacionar, é necessário progredir, sob pena de contrariar essa lei divina fundamental, tornando-se pedra de tropeço no caminho da verdade. Adverte que é o momento de ir cessando o exercício dos fenômenos tangentes, deu para entender muita coisa, cultivando-se em seu lugar os inteligentes, com a consequente preponderância das faculdades mediúnicas ativas sobre as passivas. Esse espírito que já completou a sua evolução, estás falando do Oswaldo Polidoro, e encontra-se deificado, quer dizer, virou uma divindade, ou plenamente reintegrado ao princípio, considera sua tarefa de término da restauração concluída, ficando apenas um Deus, uma verdade, uma doutrina. Então, o Oswaldo Polidoro, até hoje, parece ter alguns seguidores.